E aí, galera, hoje eu vou falar para vocês aqui de um assunto que eu acho interessante e que gera muito confusão, que é a questão de durabilidade de fio. Para a gente pegar e avaliar a durabilidade do fio, tem um teste científico que é chamado de teste Catra. Como é que funciona esse teste? É uma máquina que passa uma faca em cartão em papelão, em vários cartões de papelão, e com a frequência, com a força, tudo controlada, e mede qual a capacidade de corte, até onde que essa máquina consegue cortar o papelão. Esse papelão, ele tem um abrasivo, tem sílica, então a faca vai perdendo gradualmente o fio. Então, a faca, quanto maior o número do catra, maior o número de cartões que ela cortou. Então, um catra maior, a faca vai ter uma retenção de fio maior? Não é tão simples assim, infelizmente. Por quê? Porque esse mecanismo que o catra avalia é a resistência à abrasão. E não é só esse mecanismo de perda de fio. Então, existem 4 mecanismos de perda de fio: resistência à abrasão, resistência a rolamento, resistência à fratura e resistência à corrosão. Então, você pode ter perda de fio por qualquer um desses 4 mecanismos. E dependendo do seu uso, você vai ter diferentes pesos para cada um desses mecanismos. Geralmente, o que pesa mais é o rolamento do fio. Então, a gente tem um teste científico que avalia a durabilidade de fio e que não avalia a durabilidade de fio, porque não está avaliando o principal mecanismo. O que está avaliando ali é a resistência à abrasão. E por que a gente não tem um teste que avalie a durabilidade de fio? Não tem um teste científico para isso no momento. Porque esse padrão de uso humano, ele é extremamente difícil de você pegar e reproduzir de modo científico. Porque cada um corta de um jeito, corta materiais diferentes, corta em condições diferentes. Então, no momento não tem um teste científico para isso. A gente sabe que, na maioria dos casos, o principal mecanismo de perda de fio é rolamento ou fratura. Fora o aço, o ângulo de afiação da faca também vai influenciar no mecanismo de perda de fio. Então, se você tem uma faca que está afiada a 10 graus, essa faca vai ter uma resistência maior à abrasão do que uma faca afiada a 15. E como que isso funciona? É esse esquema daqui. Aqui tem 2 triângulos, estou exagerando, cada um com um ângulo de afiação diferente. Então, você vê que nesse triângulo aqui, que é mais agudo, a quantidade de material que tem que ser abradida para chegar nessa base daqui com a mesma largura é muito maior do que esse daqui. Então, isso vai conferir uma resistência à abrasão maior para ângulos de afiação menor. Por outro lado, o ângulo com afiação mais fina, ele vai te dar uma resistência menor a rolamento e a fratura. Então, o ângulo ideal vai ser um ângulo que te dê um equilíbrio entre uma coisa e outra. Para avaliar essa resistência a rolamento, o principal fator que influencia é a dureza. Então, quanto mais duro o aço, maior a resistência a rolamento que ele vai ter. Por outro lado, quanto mais duro, você tem uma tendência de redução da resistência a impacto. Então, um aço que fica duro demais, ele não rola, mas quebra. Então, você precisa de um equilíbrio entre o rolamento e a fratura. Os carbonetos são moléculas mais duras do que a matriz do aço. Então, quanto maior o teor dessas moléculas que são mais duras, maior resistência à abrasão. Existem carbonetos diferentes,
Então, quanto mais duro esse carboneto, também maior a resistência. O mais duro de todos é o carboneto de vanádio. Um outro problema que chega nessa questão é que quanto mais carboneto tem no aço, pior fica a resistência mecânica. Então, os carbonetos, por um lado, eles aumentam a resistência à abrasão, mas eles fragilizam contra impacto o aço. Então, você tem uma questão de ganha e perde nisso daí. E, infelizmente, a gente não tem como avaliar isso direito. Qual o ponto ideal, né, de equilíbrio entre porcentagem de carboneto e resistência mecânica. Eu acho que ao invés de a gente pegar e ignorar totalmente esse padrão de desgaste humano, né, que é o que a gente está fazendo no momento, né, porque não tem teste que avalie isso, né, o padrão de estudo que é realizado para avaliar a durabilidade de fio poderia ser realizado como é feito o estudo das humanas. Então, faz estudo triplo cego randomizado. Pega a faca, quem está distribuindo não sabe qual é o aço, quem está recebendo não sabe quem é o aço, quem está analisando os dados não sabe qual é o aço, bota a pessoa para usar, vê quanto que era pega todos os aços diferentes, todos afiados no mesmo ângulo, avalia quanto que era o fio antes, vê quanto que era o fio depois, e aí você tem um padrão de uso humano testado por humano. E dá um pouco mais de trabalho. Por outro lado, você não precisa de uma máquina cara de catra para realizar. Então, tem como você pegar e avaliar isso, né? A gente faz isso. É assim que se funcionam os estudos de humana. Medicina é ciência. Mas o pessoal de faca não é das humanas, o pessoal de facas é da engenharia, né? Então, eles acabaram não adotando esse padrão diferente e acaba ignorando totalmente o principal mecanismo de perda de fio, né? Acho que não faz sentido isso. Tem alguns testes que podem ser usados para avaliar a resistência mecânica por rolamento, com testes com impacto, mas a gente acaba caindo no mesmo erro. Quem garante que esses testes vão representar o padrão de uso humano? Porque o padrão de uso ele é complexo. Então, por exemplo, se você está fazendo um impacto exatamente a 90 graus, isso não vai demonstrar as forças laterais que a pessoa geralmente acaba usando em pequena quantidade, mas acaba usando e acaba causando um rolamento com isso. E se você faz um teste isolado desse, você também está excluindo a abrasão. Então você não sabe quanto que o outro lado está pesando e isso não está sendo medido. Uma outra coisa interessante sobre essa resistência à abrasão é que os aços carbono, eles são os aços que têm a menor resistência à abrasão e são os aços que têm a maior resistência à abrasão. Como é que funciona isso? Esses aços carbono de baixa liga, como a série 1000, 1070, 1080, eles só têm carbono. Então, os carbonetos gerados é carbono com ferro, que é a cementita, e é o que tem é o carboneto com menor resistência à abrasão de todos. E a quantidade de carbonetos formado é menor. Então, a porcentagem de carboneto neles é pequena. Isso dá um fio bem fininho. Agora, para a resistência à abrasão, ele não é forte para isso. Os aços inox, que tem uma quantidade mais considerável de cromo, vai começar a formar carboneto de cromo.
E esses carbonetos têm uma resistência maior e é muito comum ter um volume maior também do que a série 1000. Então você tem uma resistência à abrasão maior. Agora, quando você começa a pensar nas ligas de carbonetos mais duros, com ácidos de alta liga, com, por exemplo, vanádio, molibdênio, nióbio ou tungstênio, o cromo ele pode pegar e competir. Ou seja, com a mesma quantidade de vanádio, se você adiciona cromo, você reduz a formação de carboneto de vanádio. Então, os aços com maior resistência à corrosão que tem não são os inox, são aços carbono, que é, por exemplo, o REX 121, Zemax, 15V. Então, todos eles aço carbono. Aí você tem esse paradoxo, né? São os aços com a pior resistência à abrasão, são os carbono, e são os de melhor resistência à abrasão, também são os aços carbono. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!